Olá! E na aula número 4, curso de Photoshop Fundamentos, vamos utilizar as histórias em quadrinhos como inspiração para realizar um pôster com fotografias e colagem. Utilizamos aqui a composição do artista Bruce Timm, você pode usar de quem você quiser, e vamos pegar os elementos constituintes dessa imagem. A primeira coisa é o fundo, então nós vamos trabalhar um céu sombrio, vamos procurar por uma imagem ou tirar uma foto, e aí nós transpomos para este documento, né? Basta você copiar e colar a imagem que ela vai estar no documento. E com o Ctrl T, você vai aumentar esse céu de maneira que fique em todo o documento. Esse céu, da maneira que você vai colocar, ele vai influenciar em toda a ambiência da ilustração. Após isso, vamos trabalhar o segundo item do fundo, que são os prédios. Naturalmente, você não vai achar os mesmos prédios que estão na composição que Bruce Timm realizou. Então, peguei uns prédios e deixei ali parecido. Com isso, com o céu e o prédio embaixo, isso é importante, você vai realizar a mesclagem de camadas. A mesclagem de camadas vai ser clicada na camada do céu. Então, você seleciona a camada do céu e aí você vai fazer vários tipos de camada, que pode ser multiply, sobreposição, subexposição de cores. Você vai escolher aquela que fica melhor com o cenário que você escolheu. Aqui, reparem que o céu pegou toda a ambiência do prédio. O prédio ficou mais sombrio do que ele estava inicialmente. Porém, reparem que o céu do prédio tem uma linha em relação ao céu que está lá em cima. Para evitar de fazer um recorte, né, muito profundo, ou fazer aqueles recortes automáticos que às vezes pegam um pouco uma parte do prédio, aqui basta simplesmente você pegar a borracha e diminuir a opacidade. E você vai apagando o céu, que ele vai se mesclando. O céu da imagem, da fotografia do prédio, vai se mesclar com o céu da ilustração inicial. E aqui vale algumas coisas. Por exemplo, como vocês podem reparar, eu optei por apagar essas grades. Ela poderia ser uma penumbra, né? A gente poderia fazer como se fosse uma espécie de nevoeiro. Porém, eu preferi deixar essa parte um pouco mais simplificada do que alegar que é uma névoa, é um nevoeiro. Pode dar uma impressão de mau acabamento. Então é mais fácil simplificar, sabendo que de longe ninguém vai ver, do que você tentar forçar um efeito para um negócio tão pequeno. Então observe, faça uma revisão. Por exemplo, aqui tinha uma caixa d'água que estava incompleta, então às vezes é melhor simplificar. Agora vamos colocar o rosto do Coringa, tá? Na imagem do Bruce Timm é o Ra's al Ghul. Porém, a gente escolheu aqui um boneco, né, uma escultura do Coringa. Nós vamos aumentar essa imagem, lembrando que essa imagem é simplesmente você selecionar, copiar, colar, que você vai jogando as imagens. Aqui eu coloquei o Coringa acima da camada do céu e acima da camada da casa. Essa hierarquia de elementos é muito importante na sua composição. Então sempre observe qual que vai aparecer na frente, qual que vai aparecer atrás, para que você faça a composição da melhor forma possível. E, assim como o céu e o prédio, é feita a mesclagem. Você clica no Coringa, na camada do Coringa, e você vai procurando qual é a melhor mesclagem para você. Isso é muito pessoal, depende muito da intenção que você quer deixar na sua ilustração. Então pode ser multiply, pode ser sobrepor, pode ser diversas mesclagens, né? Vai depender do seu gosto. Aqui, a minha intenção era de deixar o céu suave. Fazer com que a imagem fosse espectral. Então, por isso que eu cheguei nesse resultado aqui, que eu achei que ficou mais interessante. Então, primeiro você faz a mesclagem, né? E depois você vai trabalhar um pouco a opacidade, até você chegar num determinado resultado que você fala, ó, eu acho que isso daqui funciona. Reparem que o Coringa, ele fica acima de todo o cenário.
Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar a ferramenta borracha, porém, a ferramenta borracha com um nível de opacidade. Porque aí você vai apagar o coringa, mas você vai deixar um apagamento com algumas camadas, fazendo com que a figura se mescle ainda mais com a nuvem. Então você pode tirar algumas partes do cabelo, pode tirar algumas partes do rosto, pode agregar, né, deixar o cabelo, por exemplo, mais próximo ali da nuvem, né, da mancha da nuvem, fazendo com que ele fique mais espectral. Você também pode utilizar e apagar algumas áreas dos prédios, da rua, para poder jogar um pouco mais de brilho, não deixar a coisa tão soturna, né? E manchada também. Por fim, agora a gente vai trabalhar o Batman. O Batman que a gente escolheu, ele faz parte ali do filme, né? Do Batman Cavaleiro das Trevas, que tem esse Coringa como protagonista. Então o Batman ele luta contra o Coringa, mas também luta contra o Espantalho. E aqui a gente pegou uma figura também colecionável, né? E aí a gente vai fazer o recorte. Importante. O recorte que nós vamos fazer, ele é um recorte de precisão. Muitas vezes, quando a gente pega uma imagem da internet, como a imagem ela está em baixíssima resolução, na maioria dos casos, o recorte automático geralmente tira alguma peça, alguma linha do personagem ou da figura. Então a gente tenta remover o fundo automaticamente, mas nem sempre dá certo. Então eu prefiro fazer o recorte, mesmo que demore, com ferramentas de precisão. Apesar de ser mais demorado, eu acredito que ela é a mais eficiente e a que demore menos tempo, né? A que dá menos retrabalho, porque você vai fazer apenas uma vez e você faz com a devida atenção. Então aqui, por exemplo, nós estamos utilizando a ferramenta Pen Tool para poder tirar, né, as áreas maiores, já ir deletando. Isso aí a gente pode fazer de maneira muito rápida, sem uma preocupação com precisão. E nós vamos utilizar a ferramenta Pen Tool para fazer as seleções mais finas, as mais detalhadas. Em termos de aprendizado, acredito que esse seja a melhor forma para você praticar a ferramenta Pen Tool e a ferramenta Lasso Tool. Também eu acho que essa é a melhor forma de você trabalhar quando você tem em vista outros softwares que não o Photoshop. Um exemplo, é muito comum entre os meus alunos trabalhar com softwares livres ou softwares alternativos ao Photoshop. E não são todos os softwares que têm a função recorte automático, muito pelo contrário, né? Então, é importante quando você aprende um software, você não ficar tão preso às vantagens desse software, e sim você ter um raciocínio geral que funcione para qualquer um. Então, esse raciocínio aqui, por mais que ele seja trabalhoso, você vai conseguir aplicar no Krita, no GIMP, no Sketchbook, em diversos softwares dessa natureza bitmap. Pessoal, peço que se vocês gostaram desse vídeo, que vocês curtam e que vocês compartilhem. Este trabalho ele é desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Comunicação em Mídias Digitais e também no projeto de extensão Narrativas em Cordel. E esses vídeos eles são uma amostra voltada para a comunidade externa e também como material de apoio instrucional para os alunos. Espero que vocês gostem e que vocês possam divulgar. Muito obrigado. Pessoal, vejam que aqui nós estamos fazendo os ajustes finos e aqui a gente tem algumas limitações da própria fotografia, como vocês puderam ver. O sapato, por exemplo, do espantalho está cortado. Então aqui nós não vamos inicialmente trabalhar com a perspectiva de reconstrução de formas, porque aí
o vídeo ele se torna mais complexo. E esse vídeo ele é voltado para o usuário iniciante barra intermediário. Então nós temos que achar um equilíbrio entre o exercício, né? Então aqui, se vocês pararem para pensar, por mais complexa que seja a figura, basicamente nós estamos recortando, realizando hierarquia de camadas e mesclagem. Trabalhamos opacidade, brilho, contraste e equilíbrio de cores. Ou seja, funções extremamente simples, comuns de qualquer software. Então essa é a ideia. Então vocês podem ver que, apesar de ser uma figura complexa, ela é construída com poucos recursos, né? Não exige tanto de conhecimento de software. O que exige, na verdade, é mais paciência, resiliência e também um conceito, né? Conceito de composição que o aluno vai precisar. Por isso que eu reitero, utilize uma composição existente. Quando nós pegamos uma composição de um artista como o Bruce Timm, nós estamos utilizando um dos melhores artistas de todos os tempos. Então é um cara que sabe muito de composição, sabe o que é necessário para um pôster, sabe o que é preciso para um desenho, e ele nos ensina quando a gente usa ele como referência, né? E a mesma coisa são esses bonecos colecionáveis e suas respectivas fotos, né, que são feitas por profissionais. Então eles nos ajudam a ter uma noção de composição, de iluminação. Então sempre nesse nível iniciante é interessante você utilizar os melhores para você ir sendo auxiliado e aprendendo. É assim que a gente desenvolve o ensino autodidata também, para que depois você, com mais confiança, você realize as suas fotos, realize as suas composições. Lembrando que aqui nós estamos utilizando imagens de artistas, porque trata-se de uma aula, trata-se de um elemento de aprendizado e não de elemento de comercialização. Aqui eu recomendo que você faça o exercício para aprender como usa as ferramentas, mas quando você for construir o seu portfólio, que você opte por imagens originais, ou seja, que você tire fotografia, que você busque melhores ângulos e tudo mais, ou que você ainda busque imagens que são gratuitas, livre de direitos, para poder comercializar. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar agora o Batman, após ter feito o recorte, seu brilho e contraste. E aqui, o que é importante? O Batman precisa ficar acima de todo o cenário, porque ele é o ponto principal, ele que tem que ter maior definição. Agora, reparem numa coisa. Pela construção, o Batman ficou no ar. O Batman está acima do chão. E isso é um elemento, infelizmente, normal quando nós pegamos diversas fotos. A gente vai precisar fazer arranjos, a gente vai precisar acertar esse elemento. Se o pé do Batman tivesse numa outra posição, poderia dar uma impressão que ele está pulando, né? Mas aqui está muito claro que ele está no chão. E, obviamente, a cena do fundo não combina com a posição que ele está aqui. Eu consigo até fixar o espantalho no chão, mas eu não consigo fazer o mesmo com o Batman. Então a gente vai ter que resolver essa parte, ok? Mas agora, no momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar dar unidade às figuras. Então, para cada camada, nós vamos trabalhar a saturação dela, diminuindo um pouco mais. É importante destacar que Batman é um personagem praticamente monocromático. Então a gente tira um pouquinho da saturação para deixar um pouco com menos cores, né? E a gente vai trabalhando um pouco o brilho e contraste também para deixar um pouco mais sombria essa ilustração. Aí no caso você vai camada a camada trabalhando isso. Agora nós vamos criar a ambiência, ou seja, a gente vai criar
uma cor que fique em comum para todos os elementos. Afinal de contas, são fotos tiradas em diversos contextos diferentes. Então aqui nós vamos colocar uma cor, a gente optou pela roxa para lembrar um pouco mais o Coringa, e a gente deixou aqui no modo matiz. Importante, essa cor ela fica acima de todas as camadas, tá? Então o modo de mesclagem aqui escolhido foi o de matiz, mas você pode escolher outro modo de mesclagem que você acha interessante. O que é importante? É que haja uma ambiência, uma cor que seja comum para todo o cenário, porque aí você consegue dar unidade. E aí, para não ficar tudo rocheado, né, você vai utilizar uma borracha, e aí novamente aquela borracha com uma opacidade um pouco mais reduzida, e você vai apagando algumas áreas, destacando e deixando elas com cores naturais, mas não apagando completamente dos personagens. Então repare que aqui o espantalho, o Batman, ele possui elementos de roxo, mas por exemplo, detalhes como mão, como rosto, como luzes, nós estamos apagando um pouco, e vamos fazer o mesmo com o prédio, tá? Então alguns detalhes a gente vai deixar sem ser roxo, tá? Então, por exemplo, janelas, portas, elementos que têm algumas cores que são mais interessantes, né, como o vermelho e tudo mais, a gente vai fazer pequenos toques, retirando um pouco desse rocheado. Novamente, não existe uma regra, né? Ah, apaga ali, apaga aqui. Você vai escolher qual é o melhor ponto, né, para você poder trabalhar isso, e aí sim você vai realizando a ilustração da maneira que você achar melhor. Apenas tome cuidado, né? Você vai observando, vai apagando e você vai olhando como que a ilustração ela vai se comportando. O ideal é que você vá dando zoom nas áreas para apagar e depois você vai vendo sempre o geral. É um trabalho mais complexo, é um trabalho que exige de você tempo e paciência, tá? E acima de tudo, um gosto em relação à ilustração. Então a minha sugestão é que neste momento que você está apagando aqui, que você tenha diversas referências para você ir olhando e observando, questão de iluminação, de ambiência, você pode pegar outras referências, outras imagens, e você vai estudando para poder chegar no melhor objetivo. O que é importante é você não fazer de cabeça. Você está começando a carreira, você está entrando nesse universo do Photoshop, de ilustração, então sempre pegue boas referências que vai ajudar bastante. Algumas sugestões é de você trabalhar alguns ilustradores que trabalham com essa relação foto e desenho, como por exemplo Dave McKean. Ele trabalha muito essa questão, né, de montagem. Também o Gustavo Sazes. São duas sugestões que são bem interessantes de vocês estudarem. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar a famosa névoa para poder resolver aquela questão do Batman, né? Uma vez que a gente coloca uma névoa, aquele pezinho vai sumir, né? E nós podemos, no imaginário, trabalhar a ideia de que ou o Batman é autossuficiente para poder estar naquela altura, né? Ou que ele pode estar saltando, ok? Então aqui a gente joga uma névoa, pega uma imagem na internet, né, de névoa, para poder jogar de fumaça, e aí a gente copia e cola, como a gente está sempre fazendo, né? E aí a gente vai fazendo essa avaliação com a borracha com opacidade baixa. Então a gente vai observando e vai deixando algumas áreas visíveis e outras não. Então, por exemplo, como o espantalho ele tá no chão, né? Ele tá de acordo ali com a composição, a gente pode deixar ele inteiro. Afinal de contas, o nosso objetivo ali, na verdade, é apagar aquele pezinho esquisito do Batman, tá? E aí a gente acaba acertando a composição. Então a gente vai pegar o espantalho, vai deixar ele mais visível e deixar o Batman um pouco mais dentro da névoa.
Agora, o que é importante? Se a gente simplesmente apaga tudo e deixa o espantalho bem definido, não vai dar a impressão de que a névoa pega os dois personagens. Então é muito importante que a névoa entre em algumas partes do espantalho. Então, por exemplo, aqui você vai apagar, mas a minha sugestão é que você complemente com algumas pinceladas de fumaça entre as pernas do espantalho, tá? Então aí você consegue trabalhar um pouquinho a névoa, mas ao mesmo tempo deixando ela mais integrada conforme a gente está fazendo aqui. Não é um trabalho tão simples, é um trabalho que vai requerer de você paciência e também um pouco de conhecimento de desenho. Porém, a recompensa ela é muito boa. Então veja que aqui a gente fez uma limpada, né, com a borracha, mas a gente vai acrescentar algumas linhas, alguns esfumaçados, tá? Aqui você é muito simples, é você fazer com o pincel no modo esfumaçado, né? Você vai com conta-gotas, você pega um pouco da tonalidade, né, da fumaça que você escolheu, e aí você realiza mesmo a fumaça entre o espantalho. Então a gente está utilizando aqui a perna de trás, né, do espantalho para poder realizar isso. Importante, vá fazer essa fumaça na camada da névoa, né? Então aqui até o momento o que eu estou fazendo? Eu estou apagando a camada névoa e trabalhando ela. Trabalhando com opacidade baixa da borracha, deixando algumas partes mais definidas em detrimento de outras e compensando com a ferramenta pincel. Então olhe que agora, quando a gente olha de longe, a fumaça entrando ali na perna, né, do espantalho já fica uma coisa mais interessante. A gente define a bota, algumas áreas, né, e vai complementando com borracha em outras. De fundo fica a cidade e aí aquela falha, né, que a gente tinha feito em relação ao Batman, né, que aí é um limite da fotografia, não há muito o que fazer nessas horas, né? Acaba se compensando e aí agora a gente tem realmente uma montagem, né, que o Batman pode ser autossuficiente para ter essa distância, né, ou ele pode estar pulando. Então isso deixa o leitor de uma maneira confortável, né? O leitor que vai bater o olho, ele não vai imaginar que o Batman não tem aquele tamanho, por exemplo. Isso é bem interessante de você trabalhar. Você trabalha a questão, né, do desenho e da ilustração é você trabalhar o tempo todo a questão da ilusão. Agora, pessoal, a gente vai para os retoques finais, que é o quê? Tentar deixar cada vez mais integrada essa ilustração. Aqui eu utilizei um filtro na camada de matiz que deu só um pouco de efeito, que é o filtro ruído. Mas vocês podem utilizar outras ideias, como por exemplo jogar uma foto de chuva, por exemplo, né? Ou você pode de repente utilizar uma camada com outra cor e aí você fazer mesclagem para que fique melhor aplicado, né, os elementos. Com esse conhecimento, aí você vai soltando a tua criatividade. Por exemplo, uma coisa que eu não estou gostando na ilustração nesse momento é o fato que o Coringa está muito pesado. O Coringa ele não está espectral. O que seria esse espectral? Ele ser praticamente uma marca d'água, né? Ele ser uma mancha. Ele está parecendo quase uma cabeça gigante, com a mesma proporção, digamos assim, de realidade que o Batman e o Espantalho. Então, isso vai ter que mudar, isso vai ter que ser trabalhado. Como é que a gente vai trabalhar isso? Baixando a opacidade, trabalhando outras mesclagens, acrescentando camadas. Então, isso é um gosto pessoal, não é que tenha que ser assim. Tenho certeza que muitas pessoas gostaram
do Coringa do jeito que estava. Eu não. Então, por isso que aqui eu estou aplicando uma nova, né, uma nova imagem, né, uma nova camada de cor. Aqui eu utilizei o azul e eu quero fazer essa mesclagem com o Coringa até achar uma coisa um pouco mais leve, né? Então, vamos lá, vamos fazendo essa mesclagem aqui. E mesmo que de repente você perca um pouco do peso da imagem, às vezes vale a pena você fazer esse espectral para que a mensagem saia correta, ok? Por exemplo, ó, essa ficou dentro daquilo que eu achei legal, só que aí a imagem fica toda apagada. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar a ferramenta borracha para apagar o fundo, né? E deixar aquele espectral. Por um lado eu perdi o peso, né, da ilustração, ela ficou com um azul um pouco mais claro. Por outro lado, mesclando, né, com a camada de baixo, ou seja, passando a borracha, eu consigo um meio termo. E ilustração tem muito disso, né? A ilustração tem esse jogo que você pode ir trabalhando. Você trabalha brilho, contraste ali, você vai chegando num denominador, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final da ilustração. Para fechar esse arquivo, é interessante você salvar ou em JPEG, TIFF, PDF, manter o PSD com as camadas separadas. Dentro de um checklist, né? Aqui já é uma aula que eu imagino que você já esteja trabalhando sempre em alta resolução, por isso que a gente não começou falando em arquivo de 300 dpi, mas esse arquivo foi montado no arquivo A4 em 300 dpi. Apenas reforçando no final desse vídeo, isso aqui é um estudo. Todas essas imagens são de autores e de artistas, portanto, não é uma arte que você pode usar para comercialização. Quando você for fazer o seu trabalho, aí a recomendação é que você crie as suas próprias imagens ou que você busque em banco de imagens com licença gratuita. Agora, para estudo, vale muito a pena você utilizar esses grandes artistas porque eles te ajudam a pensar em iluminação, composição e estrutura de imagem, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!